habitantes do meu mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago para vocês um vídeo muito legal. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, compartilhar para todos os amigos, comentar muito aqui para mim e deixe seu like no vídeo também, porque ele é muito importante. Não esqueça de ativar o sininho para o YouTube notificar vocês de todos os vídeos que saírem por aqui. E me segue lá no Instagram, estarei te seguindo de volta. Bora pro vídeo? Vem comigo! Bom, meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Nós sabemos que o Dia das Mães está chegando e eu coloquei lá no Instagram perguntando vocês o que vocês achavam de fazer um vídeo, né, falando um pouco mais sobre a minha mãe, um pouco mais sobre a minha convivência com ela. E todo mundo votou que queria, então eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês. Vamos começar. Tudo começou, né, quando eu vim ao mundo, né. Eu já comentei em alguns outros vídeos que eu não fui uma gravidez desejada, né, minha mãe não desejava me ter. E depois que ela me teve, ela teve muitas complicações, porque ela não queria me aceitar, ela não gostava de me ter por perto, ela bebia muito, então ela no início da minha gravidez e também do meu nascimento, a minha mãe não foi muito apegada a mim. Conforme eu fui crescendo, a minha mãe foi tendo um apego por mim, foi tendo um carinho maior, ela me mimava, ela comprava tudo pra mim, comprava roupa, sapato, tudo que eu precisava, eu tinha todas as frutas que eu queria, ela sempre me deu de tudo, assim, sempre pôde fazer de tudo por mim. Eu perdi minha mãe com 11 anos, né, eu lembro de muita coisa que a gente viveu junto. E assim, eu lembro que quando a gente saía, ela sempre falava, filha, quando ela não tinha dinheiro, ela falava assim, filha, mamãe não tem dinheiro hoje pra comprar nada pra você na rua, tá bom? E eu sabia que ela não tinha dinheiro e mesmo assim, gente, eu não pedia nada. Eu não pedia, quando a gente saía eu não pedia. Quando eu sabia que ela não tinha, quando ela falava assim pra mim. E mesmo ela não tendo, ela arrumava de onde ela não tinha pra comprar pra mim, nem que fosse uma bala, sabe? Eu vou fazer de tudo pra não chorar aqui, tá, gente? E assim, a minha mãe foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora. Ela foi uma mulher, eu não sei dizer, minha mãe suportou muita coisa, né, na vida dela. Ela vivia no médico, minha mãe vivia em hospital fazendo exames. Por isso que quando eu perdi ela, eu fiquei assim, apavorada. Porque todos os dias minha mãe tinha consulta de médico. Minha mãe ia pro médico toda semana. E eu lembro até hoje, toda vez que ela ia pro médico, ela voltava cansada, se parava no meio da rua assim, eu ia encontrar com ela e eu não entendia, né, gente? Eu era criança. E minha mãe fumava muito, bebia muito, eram sei lá quantos maços de cigarro por dia, sei lá quantas garrafas de cachaça por dia. Eu que tinha que comprar cachaça pra ela. Eu lembro que na época eles proibiram, né, que de menor comprasse bebida. E aí ela tinha que comprar e ela ficava chateada porque eu não podia buscar pra ela. Minha mãe era um tipo de pessoa amorosa demais. Nossa, gente, eu não tenho palavras pra dizer como era minha mãe. Ela lutava pra ter as coisas dela. Minha mãe não trabalhava, porque quando meu pai conheceu ela, ele trabalhava, né? Meu pai é eletricista, né? E ele trabalhava como eletricista, então ele não deixava. Não é que ele não deixava ela trabalhar. Não tinha necessidade, ele recebia bem e dava pra sustentar nós duas. Gente, se tiver algum barulho, vocês me perdoam, tá? Porque tem muito carro passando na rua, mas enfim. E aí meu pai não liberava minha mãe trabalhar, ele não concordava e minha mãe não trabalhava. Minha mãe só ficava em casa, fazendo as coisas de casa. Eu passei metade da minha vida com ela sempre grudada. Eu sempre estava junto com a minha mãe em tudo. E eu saía pra ela em todos os lugares. Quando ela saía sozinha, eu ficava muito triste, porque eu ficava sozinha, às vezes com meu pai ou com alguém, e eu não gostava, eu sempre gostava de estar com ela em tudo. A gente via novelas junto, a gente via filmes junto, a gente ria junto, eu lembro das nossas piadas internas, eu lembro da gente rindo, sabe, em todos os lugares. E assim, depois que eu fui crescendo, ela foi se apegando a mim, e eu fui virando a filha mimada dela. A minha mãe começou a aparentar algumas doenças, né, durante essa nossa trajetória. A gente não sabia o que era.
Aí ela foi fazendo exames, ninguém descobriu o que era. Aí começou a aparecer queixas de diabetes, aí ela começou a tomar insulina. Eu lembro que eu aplicava insulina nela, no braço, na barriga, no bumbum. E era muito dolorido pra mim, eu sofria muito ver minha mãe naquela situação, porque ela sentia dores. Minha mãe teve momentos dos exames dela que eles falavam que ela estava entrando na menopausa, né? Porque pra quem não sabe, minha mãe morreu com 39 anos. E por volta dos 37 a 38 anos, eles começaram a falar que ela estava na menopausa. E aí ela sentia muito calafrio, ela suava muito. Ela vivia com a blusa amarrada na barriga assim, amarrava a blusa na barriga, enfiava pra dentro do peito assim, porque ela sentia muito calor. Ela vivia de saia. Ela era um tipo de mulher muito conservadora, ela não gostava de se expor. Minha mãe, ela amava foto como eu amo tirar foto, vocês sabem. E ela também amava tirar foto. E ela até fez um book, né, antes dela começar a ficar doente. Eu tenho esse book dela aqui. Aí ela começou a aparentar essas doenças, depois disseram que era catarata, e começou a sair um monte de... Sabe quando a gente acaba de acordar e tem um monte de remelinha? Então, como falaram que era catarata, ela ficava com isso assim. E o olho dela ficava muito ressecado aqui em cima, sabe? Aí depois de um tempo, o ouvido dela começou a tampar, ela não conseguia escutar muito bem. Aí foi passando o tempo, eu fiz 10 anos, ela começou a sentir muitas dores no corpo, ela não conseguia ficar em pé às vezes direito. Aí teve uma situação que ela começou a ficar tão ruim, que ela não conseguia mais comer. A minha mãe sempre gostou de angu, né? Ela sempre fazia muito angu pra ela comer, pro meu pai. Eu nunca fui muito fã de angu, mas mesmo assim eu comia. E minha mãe acordava, às vezes não conseguia tomar um café, porque ela amava café. Ela não conseguia tomar café, não conseguia comer comida mais. E aí ela só comia angu. Só que nem o angu parava mais no estômago dela, sabe? E quando foi em novembro de 2009, internaram ela no pronto-socorro. Ela ficou lá no Natal, ficou no Novo. Aí, só que acho que no Natal ela veio pra casa. E aí naquele dia eu já tava sentindo que eu ia perder ela, sabe? Porque foi muito ruim. Ela tava vomitando muito, sentindo muita dor, ela gritava de dor. E eu não contei pra vocês que antes dela ser internada, ela teve um ataque comigo dentro do ônibus, indo pro terminal de Itaipava, voltando de Petrópolis. Ela começou a dar um ataque dentro do ônibus. E aí eu levei ela no banheiro e ela começava a gritar dentro do banheiro. Gente, isso era 10 horas da noite. Ela começava a gritar dentro do banheiro, gritar, falando que era pra mim ir embora, que não queria que eu ficasse com ela, que não sabia quem era eu. E aí todo mundo no terminal, assim, desesperado, querendo saber o porquê, sabe, daquilo. E aí depois ela se acalmou, a gente conseguiu entrar dentro do ônibus e levamos ela pra casa. Eu com ela sozinha. E imagina, uma criança de 10 anos, assim, nesse desespero. Aí depois disso ela chegou em casa, dormiu, e eu dormi do lado dela. E eu acordei com ela cravando o meu rosto. Eu lembro que ela, com a unha dela, ela agarrava no meu rosto e falava que ia me matar, mas ela tava tendo um surto, porque ela já não tava se reconhecendo, ela não sabia mais quem ela era, ela foi perdendo a memória. E aí, foi passando, a gente queria levar ela para o hospital, não deixaram, ela não quis ir para o hospital, e aí deixamos ela em casa. Aí quando foi em novembro a gente internou ela, meu pai internou ela no pronto-socorro, ela tava bem, tava tranquila, foi medicada. Aí quando foi no final de novembro, né, para dezembro, ela começou a piorar, aí levaram ela pro SOC, aí pro hospital, né, o SOC, e aí ela começou a piorar, aí foi passando o tempo, eles já tinham diagnosticado o que ela tinha, né, minha mãe já sabia o que ela tinha, a doença que ela tinha, mas ela não contou pra ninguém. O médico falou pra minha família, chamou minha família lá em dezembro, falou pra eles, né, que ela já não tinha mais muito tempo de vida. E minha família segurou isso por um tempinho. E aí ela veio pra casa, passou o Natal aqui, depois voltou pro hospital, porque ela não podia ficar muito tempo aqui, ela só passou o Natal. E eu já sabia que ela não iria mais ficar comigo. E eu lembro que eu entrei no meu quarto e chorei muito, porque eu queria que minha mãe ficasse comigo. E eu sabia que ela não ia voltar mais. E eu pedi a Deus, por favor, não leva minha mãe. Não leva minha mãe. Porque naquela época eu tava tão triste
que eu lembro que eu fiz até um voto com Deus, uma troca. Eu falei, faz isso, mas não leva minha mãe. E aí minha mãe voltou pro hospital ruim, novamente. Aí eu fui pra aula de reforço. Quando eu voltei, ela já não estava mais em casa, ela já tinha voltado pro hospital. E aí, quando foi depois do Natal, no início de janeiro, minha família se reuniu comigo na casa de uma tia minha e me contou que minha mãe estava doente e que era para me preparar para qualquer notícia. E ali eu já fiquei desesperada, eu já não sabia mais o que fazer. Eles não me falaram, mas ela já só tinha 5 dias de vida. Os médicos ligaram para casa pedindo para levar a família toda para ver ela. Só que antes disso, antes de levarem a família toda para ver ela, eu e meu pai, a gente foi no hospital ver ela. E ela não me reconheceu. Ela falou assim, quem é você? Aí eu falei, sou eu, mãe, Cassiane. Ela, filha, me tira daqui, eles vão me matar. E aí eu falei, não, mãe, calma, fica tranquila. Ela, quem é esse moço que tá com você? Quem é esse moço? Quem é esse moço? E eu falei, quem era? Eu falei que era meu pai. E aí ela entrou em surto, e aí os médicos já entraram, ela tentou pular a janela, e os médicos já entraram, tentaram tirar ela de lá, aí amarraram ela numa maca, com uma camisa de força, e eu vi aquilo tudo. E eu lembro que ela ficava me olhando assim, ó, deitada na cama, só me olhando, e eu dando tchau, chorando do lado de fora, e ela me olhando, e ali eu senti que ela estava despedindo de mim. Dias antes de eu ter ido nesse dia, né, ela tava bem, eu brinquei, conversei com ela, e eu lembro que ela falou assim pra mim, filha, promete pra mamãe que você vai casar direitinho. Eu tinha entendido o que ela tinha falado pra mim, e eu prometi pra ela, né, e assim eu cumpri, né, gente, eu casei direitinho, com um homem maravilhoso, enfim. Eu prometi isso pra ela ali, depois disso teve esse surto, os médicos tiraram a gente da sala e logo depois pediram pra levar a família dela lá, porque ela já não tinha mais tanto tempo de vida. E aí eu lembro que eles trouxeram ela numa cadeira de rodas e ela tava muito debilitada, magrinha, e ela não falava muito, ela só olhava. A gente levou todos os netos, levamos todos os sobrinhos e as filhas dela, né, eu e minha irmã. E todo mundo viu ela, todo mundo despediu. Quando foi numa quinta-feira que eu fui pro culto, quando eu cheguei do culto, a minha irmã entrou dentro de casa com uma prima minha e saiu tirando tudo, faca, tudo que tinha de dentro de casa e pediu pra que eu fosse pra rua conversar com a pastora. Naquela época que eu era de outra igreja, né? Eu fui, cheguei na rua, tinha muita gente. E aí eu não entendia nada, e a pastora me contou o que tinha acontecido, eu fiquei desesperada, entrei em pânico, o meu mundo desabou, Depois dali, isso foi no dia 14 de janeiro de 2010. E aí, quando foi no dia 15, a gente enterrou ela, né, foi horrível, gente, foi muito ruim, né, a gente descobriu que ela foi diagnosticada com câncer de esôfago, por ela beber muito, fumar muito, e o câncer já estava lastrado no corpo dela, já tinha 6 anos e a gente não sabia. Quando eu tinha 5 anos de idade, ela já estava com câncer e a gente não sabia. Ela descobriu depois de um tempo, mas não quis contar pra ninguém. Eu lembro como se fosse ontem, uma vez que ela recebeu uma ligação do Dr. Lucídio. Eu nunca mais vou esquecer esse doutor. Dr. Lucídio. E aí ela recebeu a ligação dele. E ele contou pra ela e ela chorava no telefone, mas ela não quis me contar o que era. Mas mesmo assim, sabe, eu abracei ela e fiquei ali com ela. E aí foi assim, gente, que aconteceu, né? Ela faleceu com câncer, com 39 anos, muito nova. Eu tinha 11 anos na época. Eu lembro que eu fiquei muito mal na escola, muito mal mesmo. Eu não sabia o que fazer, minhas notas caíram muito. Foi um momento muito triste da minha vida. Eu sofri muito e sofro até hoje. Não vou dizer pra você que é fácil, porque não é. Esses dias eu conversando com a minha irmã falou pra mim assim, Cassiane, tá ficando cada dia mais difícil. E é cada dia mais difícil. Não fica mais fácil conforme vai passando o tempo. Já se foram 11 anos, né, que ela faleceu. E cada dia se torna pior. A nossa vida sem ela. Só que o que eu quero dizer com tudo isso, gente?
Eu perdi minha mãe, sim. Eu sofro, sim. Minha família sofre, sim, sem a vida dela aqui. Mas não é porque eu perdi minha mãe que eu iria jogar toda a minha vida pro alto. Não. Eu simplesmente segui em frente e vivo até hoje bem. Com saudades, porque a gente lembra dos momentos bons. E continua a nossa vida. Porque eu creio que se ela estivesse aqui hoje, ela iria querer o bem. É tudo isso que eu tenho tentado fazer. Continuar a minha vida. Hoje é Dia das Mães e assim, ela continua aqui no meu coração e na minha mente e para sempre vai ficar. Eu sei que um dia eu ainda vou encontrar com ela no céu, né? E toda a minha família também. E vamos viver momentos lindos lá. E para você que perdeu a sua mãe também, hoje em dia ela não está mais aqui com você por algum motivo, eu quero te dizer para você ficar firme. Lute, continua, persista, não desista. Uma vez a minha prima falou assim pra mim: Cassiane, eu não sei como você consegue viver sem a sua mãe. Se fosse eu, tinha ido junto com ela. Eu nunca mais vou esquecer dessa palavra dela. E eu falei pra ela assim: cara, eu continuo a minha vida porque eu sei que se ela estivesse aqui, era isso que ela iria querer. Então é assim que eu permaneço. Hoje eu sou casada, tenho 23 anos e tenho certeza que ela iria se orgulhar muito de me ver casada, feliz na minha casa, com o meu esposo. Ela iria amar o meu esposo, tenho certeza, da mesma forma que ela amava o meu cunhado. Então é isso, eu digo pra você continuar, não desistir, porque se sua mãe estivesse aí, pensa assim, se a sua mãe estivesse ao seu lado, como ela iria se portar diante de tudo que você vive. Então é assim que eu vivo. Tudo que eu faço, todos os dias que eu acordo, eu lembro dela e penso: o que ela iria querer de mim hoje? Como eu devo me portar hoje? Entende? Depois disso, gente, depois que eu perdi ela, parece que eu saí do casulo. Porque eu comecei a ver o mundo. Eu não via o mundo antes com ela. Porque minha mãe era o meu porto seguro. E depois que eu tive ela, meu mundo desabou. Mas eu continuei firme, levantei a cabeça e tô aqui hoje falando pra você, sem chorar, tudo que eu passei. Não vou mentir que eu estou com muita vontade de chorar, mas eu sou forte e é essa Cassiane que a Lucília formou. Foi essa Cassiane que a Lucília criou. Então, junto com o Edilson, né, que é meu pai. Foi assim que ela me criou, forte, segura de mim, da minha vida e do meu futuro. E é assim que eu falo pra você também, não desistir da sua vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha história. Sei que foi um pouco triste ouvir tudo isso, é chato, mas eu precisava contar pra vocês essa fase da minha vida, porque é uma fase que eu tenho que lidar todos os dias. E eu sei que tem outras pessoas aí que também lidam com situações parecidas. E eu precisava trazer essa força pra você aqui, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar pra todos os amigos, comentar muito aqui pra mim e deixe seu like no vídeo também, porque ele é muito importante. Não esqueça de ativar o sininho para o YouTube notificar você de todos os vídeos que saírem por aqui. E me segue lá no Instagram, estarei te seguindo de volta. Um beijo, um feliz Dia das Mães para você que é mãe, para você que ainda vai ser, e até a próxima. Tchau!